Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Se você é um usuário Ubuntu ou está simplesmente curioso para saber o rumo que a distribuição Linux mais popular do mundo está tomando, então o vídeo de hoje é definitivamente para você. Canonical revelou oficialmente seu roteiro para Ubuntu 26.10, codinome Stunking Stingray. E devo dizer que este lançamento parece ser muito mais do que apenas mais uma atualização de 6 meses. Sim, o Ubuntu 26.10 é uma versão provisória, o que significa que não receberá suporte de longo prazo como as versões LTS, mas não se deixe enganar. Historicamente, os lançamentos provisórios são onde a Canonical experimenta novas tecnologias antes de trazê-las para a próxima versão de suporte de longo prazo. Neste caso, o Ubuntu 26.10 atuará como base para o Ubuntu 28.04 LTS, o que significa que muitos dos recursos sobre os quais falaremos hoje provavelmente se tornarão o futuro do Ubuntu. Então, vamos mergulhar e dar uma olhada em tudo o que está por vir. Vamos começar com o básico. Canonical confirmou que o Ubuntu 26.10 será lançado com o próximo ambiente de desktop GNOME 51 junto com o kernel Linux 7.2. Agora, se você acompanha as notícias do Linux há algum tempo, isso provavelmente não irá surpreendê-lo. Era esperado, mas é bom finalmente ter a confirmação oficial. O GNOME 51 continuará refinando a experiência do desktop com melhorias de desempenho, aprimoramento e melhorias na qualidade de vida. No momento em que este vídeo foi feito, a lista completa de recursos do GNOME 51 ainda não estava finalizada, mas cada versão do GNOME normalmente traz animações mais suaves, melhor suporte ao VLAN, aplicativos aprimorados e muitas pequenas melhorias que tornam a área de trabalho mais refinada. O kernel Linux 7.2 também trará suporte de hardware mais recente, drivers atualizados, melhorias no sistema de arquivos e otimizações de desempenho. Esta é uma boa notícia especialmente se você planeja comprar hardware AMD ou Intel mais recente ainda este ano. Para jogadores, criadores e usuários avançados, os kernels mais recentes geralmente se traduzem em melhor compatibilidade e menos dores de cabeça de hardware. Outro objetivo interessante para o Ubuntu 26.10 é oferecer o que a Canonical chama de experiência completa de desktop em hardware compatível com RVA23. Agora, isso pode parecer um pouco técnico, mas aqui está uma explicação simples. RAV23 faz parte do moderno ecossistema de hardware RISC-V. RISC-V é uma arquitetura de CPU aberta que está se tornando cada vez mais importante no mundo Linux. O Ubuntu continua melhorando o suporte para esses novos sistemas, preparando o Linux para a próxima geração de hardware. Embora a maioria dos usuários de desktop hoje ainda use processadores Intel ou AMD, é interessante ver o Ubuntu se preparando para o que está por vir. Drivers sempre foram daqueles tópicos que preocupam os novos usuários do Linux. Perguntas como meu Wi-Fi funcionará? Minha placa gráfica será detectada? Preciso instalar drivers manualmente. A Canonical quer tornar essa experiência ainda mais tranquila. O Ubuntu 26.10 promete melhorias no gerenciamento de drivers, tornando mais fácil para os usuários fazerem seu hardware funcionar sem a necessidade de procurar em fóruns ou memorizar comandos de terminal. Quanto menos tempo as pessoas gastam solucionando problemas de drivers, mais tempo elas podem realmente aproveitar o uso do Linux. Se você assiste vídeos, edita conteúdo, cria vídeos no YouTube ou simplesmente curte multimídia no seu PC, também há boas notícias aqui. O Ubuntu 26.10 incluirá o GStreamer 1.30, a versão mais recente da popular estrutura multimídia do Linux. Além disso, a Canonical está introduzindo novos plugins de multimídia baseados em Rust. Rust se tornou uma das linguagens de programação de crescimento mais rápido no ecossistema Linux devido ao seu foco em segurança, confiabilidade e desempenho. Embora a maioria dos usuários nunca perceba essas melhorias diretamente, elas devem ajudar a criar uma experiência multimídia mais estável nos bastidores. Agora, esta pode ser uma das maiores melhorias em todo o lançamento. Canonical está redesenhando o instalador do Ubuntu. Se você já instalou o Linux antes, provavelmente notou que a seção de particionamento pode ser intimidante, especialmente para recém-chegados. Termos como EFI, swap, ext4, particionamento manual, configuração de armazenamento podem ser complicados se você estiver instalando Linux pela primeira vez. Canonical quer mudar isso. A empresa afirma que está criando uma experiência de instalação muito mais simples, focada em padrões seguros, fluxos de trabalho guiados e ocultação de opções avançadas, a menos que sejam realmente necessárias. Pense nisso como tornar o Ubuntu mais fácil sem tirar o poder dos usuários experientes. Os usuários avançados ainda terão acesso às opções de que precisam, mas os iniciantes não sentirão que estão sendo solicitados a resolver um quebra-cabeça antes mesmo de instalar o sistema operacional. Honestamente, acho que essa é uma direção fantástica. O Linux tornou-se dramaticamente mais fácil ao longo dos anos, mas a instalação ainda é um dos lugares onde os recém-chegados podem ficar nervosos. Tornar essa primeira impressão mais suave poderia convencer muito mais pessoas a dar uma chance ao Linux. A instalação não é a única coisa que chama a atenção.
O Ubuntu 26.10 também apresentará uma experiência de integração completamente redesenhada. Em vez de colocar os usuários diretamente na área de trabalho após a instalação, o Ubuntu orientará os novos usuários na configuração e personalização de seu sistema. Este primeiro assistente de inicialização ajudará a definir configurações, personalizar a área de trabalho e, em geral, tornar o sistema operacional mais acolhedor. Novamente, isso visa claramente melhorar a experiência de pessoas que talvez nunca tenham usado Linux antes. Agora vamos continuar porque alguns dos recursos mais interessantes do Ubuntu 26.10 ainda estão por vir. A inteligência artificial está em toda parte hoje em dia. Todas as empresas parecem estar adicionando inteligência artificial em seus produtos. Canonical não é exceção. No entanto, a abordagem do Ubuntu é realmente bastante interessante. Em vez de focar em serviços de inteligência artificial baseados em nuvem, o Ubuntu 26.10 planeja introduzir o primeiro método nativo de entrada de voz para texto na área de trabalho no dispositivo. Em termos simples, você poderá ditar texto usando sua voz, com o processamento acontecendo localmente em seu próprio computador. Isso significa melhor privacidade, respostas potencialmente mais rápidas e menos dependência da conectividade com a internet. Ainda é cedo, mas isso pode se tornar uma das bases para desktops Linux mais inteligentes no futuro. Agora, vamos falar sobre qual pode ser o recurso pelo qual muitos usuários do Ubuntu esperam há anos. O Ubuntu 26.10 planeja introduzir um App Center independente de pacotes. Se você é novo no Linux, provavelmente já ouviu pessoas discutindo sobre formatos de pacotes. Deb, Snap, Flatpak, às vezes App Images. Para os recém-chegados, pode ser confuso. Qual você deve instalar? Qual é a diferença? Por que um aplicativo aparece duas vezes? Canonical quer eliminar essa confusão. O novo App Center permitirá que os usuários pesquisem aplicativos sem se preocupar com a forma como eles são empacotados. Quer o software venha como um pacote Deb, Snap ou Flatpak, tudo aparecerá junto em uma interface unificada. Os aplicativos terão resultados de pesquisa, classificações, capturas de tela, descrições, categorias e metadados consistentes. Usuários avançados que se preocupam com formatos de pacotes ainda poderão escolher exatamente o que desejam. Todos os outros podem simplesmente instalar o software sem precisar de uma lição sobre gerenciamento de pacotes Linux. Esta pode ser uma das melhorias de usabilidade mais importantes que o Ubuntu fez nos últimos anos. Os usuários do Linux frequentemente debatem os formatos dos pacotes. Novos usuários desejam apenas que seus aplicativos sejam instalados. Esta nova abordagem parece concebida com essa realidade em mente. O Ubuntu 26.10 também continua melhorando a acessibilidade. A Canonical está investindo no ecossistema Flutter para melhorar o suporte de acessibilidade em todos os aplicativos. Isso significa melhor experiência para usuários que dependem de ferramentas de acessibilidade. Não é o recurso mais chamativo nas notas de lançamento, mas é extremamente importante. Um bom software deve ser utilizável por todos. Os usuários empresariais também não estão sendo esquecidos. O Ubuntu 26.10 introduz suporte para autenticação de senha da Microsoft e autenticação multifator. As organizações que usam infraestrutura Microsoft devem ter uma experiência de autenticação muito mais tranquila. A Canonical também está adicionando suporte para desabilitar a autenticação de senha local em contas gerenciadas remotamente. Isso visa principalmente ambientes corporativos onde o gerenciamento centralizado de identidades é importante. A maioria dos usuários domésticos provavelmente não notará essas mudanças, mas as empresas certamente perceberão. Outra adição interessante são as informações de hardware certificado do Ubuntu diretamente nas configurações do GNOME. Se o seu computador for oficialmente certificado pela Canonical, você poderá visualizar essas informações diretamente nas configurações da área de trabalho. É um recurso relativamente pequeno, mas mais um passo para tornar o Ubuntu mais sofisticado e integrado. Agora, vamos dar uma olhada nos bastidores. O Ubuntu está concluindo sua transição do Daemon Dbus para o corretor Dbus. Agora, eu sei que isso parece incrivelmente técnico, mas é por isso que é importante. Dbus é basicamente o sistema de comunicação que permite que aplicativos e componentes de desktop se comuniquem entre si. O corretor Dbus mais recente foi projetado para melhorar o desempenho, confiabilidade, segurança e capacidade de manutenção. Para a maioria dos usuários, nada parecerá diferente, mas esperamos que tudo simplesmente funcione melhor. E honestamente, essas melhorias invisíveis são muitas vezes as que mais importam a longo prazo. A Canonical também está aumentando os testes automatizados em toda a pilha de autenticação, ajudando a detectar bugs mais cedo, antes mesmo que eles cheguem aos usuários. Uma coisa que vale a pena lembrar ao longo de tudo isso é que o Ubuntu 26.10 é essencialmente uma prévia do que está por vir. Canonical tem sido muito aberta sobre o fato de que muitos desses projetos estão realmente sendo projetados para o Ubuntu 28.04 LTS. Isso significa que os usuários que instalarem o Ubuntu 26.10 terão uma visão antecipada das tecnologias que milhões de pessoas eventualmente usarão na próxima versão de suporte de longo prazo. É quase como dar uma espiada no futuro do Ubuntu. Então, você deveria instalar o Ubuntu 26.10? Bem, isso depende.
Se você gosta de testar novas tecnologias, como ver o que está por vir e não se importa em atualizar a cada 6 meses, o Ubuntu 26.10 parece que será um lançamento muito interessante. Por outro lado, se o seu computador for usado principalmente para tarefas de trabalho, escola ou produção onde a estabilidade máxima é crítica, manter uma versão LTS ainda é a escolha mais segura. É exatamente por isso que a Canonical oferece ambos os modelos de lançamento. Alguns usuários desejam os recursos mais recentes, outros simplesmente desejam um sistema estável em que possam confiar por 4 anos. No geral, o Ubuntu 26.10 Tonkin Stingray parece um dos lançamentos provisórios mais interessantes que vimos há algum tempo. Sim, receberemos as atualizações esperadas como GNOME 51 e Linux Kernel 7.2, mas além disso a Canonical parece focada em algo muito maior: tornar o Ubuntu mais fácil de instalar, mais fácil de entender, mais fácil de gerenciar e, em última análise, mais fácil para os recém-chegados adotarem. O instalador redesenhado, a nova primeira experiência de inicialização, a conversão de voz em texto local com tecnologia de inteligência artificial, o suporte multimídia aprimorado, o gerenciamento de driver mais inteligente e, especialmente, o App Center unificado, todos apontam para o mesmo objetivo: reduzir o atrito para os usuários comuns. Se a Canonical cumprir essas promessas, o Ubuntu poderá se tornar ainda mais acessível para as pessoas que migrarem do Windows ou do macOS, ao mesmo tempo em que permanecerá poderoso o suficiente para os entusiastas de longa data do Linux. O Ubuntu 26.10 está programado para lançamento em 15 de outubro de 2026, com a versão beta pública chegando em 24 de setembro de 2026. Definitivamente cobriremos o beta assim que estiver disponível, então fique atento para isso. Agora, eu adoraria ouvir sua opinião. Qual recurso você está mais animado? O novo App Center, o instalador redesenhado, a entrada de voz da inteligência artificial, ou talvez GNOME 51 e o kernel Linux 7.2? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever se ainda não fez, e como sempre, muito obrigado por assistir, e nos vemos no próximo.